A lâmpada em série é um dispositivo de segurança de grande valor para o técnico de manutenção de aparelhos eletroeletrônicos, sejam estes simples rádios ou sofisticados conversores ou inversores de frequência. Ela é baseada no conceito de que uma resistência colocada em série a um circuito irá limitar a sua corrente circulante. A lâmpada em série evita que, no caso de um equipamento apresentar um consumo excessivo ou curto-circuito, a corrente não ultrapasse a um limite de segurança pré-definido, garantindo que nenhum dano seja causado. Na figura, vemos como seria a ligação básica da lâmpada em série a um aparelho em análise. A utilização da lâmpada incandescente comum como elemento em série deve-se ao fato da mesma apresentar potências de dissipação compatíveis com as necessidades para a ligação dos principais equipamentos eletrônicos, além de serem de fácil obtenção, baixo custo e apresentarem características especiais, como será visto em seguida. Quanto à potência da lâmpada a ser utilizada, essa depende da potência do aparelho, devendo ser aproximadamente 3 vezes maior. Desta forma, a resistência equivalente média da lâmpada será 3 vezes inferior à resistência equivalente do aparelho, fazendo com que a queda de tensão na lâmpada, caso não haja defeito no equipamento, seja de aproximadamente 25% da tensão total de alimentação, não comprometendo o funcionamento normal do equipamento. Como a queda de tensão na lâmpada nesta situação é baixa, o seu brilho será baixo. Na ocorrência de algum defeito que faça o consumo subir além do normal, teremos uma diminuição na resistência interna do aparelho, provocando um aumento da corrente circulante. Aumento este que poderá ser nocivo aos componentes do circuito, principalmente os semicondutores. Neste ponto é que entra em ação a lâmpada em série, limitando a corrente circulante e, devido à elevação de sua queda de tensão, apresentando um brilho maior. Portanto, além de proteger o equipamento de um consumo insuportável, a lâmpada também age como um indicador, sendo que quanto maior for o consumo, maior será o acendimento desta. Supondo que pretendemos usar a lâmpada em série com algum equipamento cuja potência normal seja de 160 watts, chegaremos, pela regra de cálculo anterior, ao valor de 420 watts. Devido a este valor de potência ser incomum para lâmpadas incandescentes, deveremos fazer uma associação em paralelo de 2 lâmpadas de 200 watts, ou então uma lâmpada de 100 watts com 2 de 150 watts, obtendo assim 400 watts. Infelizmente, a utilização da lâmpada em série é ainda pouco conhecida pelos técnicos, embora seja uma prática usada há muitos anos, não só no Brasil, mas também em outros países. Podemos dar como exemplo um aparelho de televisão que esteja com o fusível aberto. Isso pode ser provocado por vários motivos, como sobretensão da rede, curto na fonte de alimentação e até deficiências no próprio fusível. O mais interessante que acontece é que quando o técnico descobre o fusível interrompido, troca-o e em seguida liga o equipamento, que na maioria das vezes provoca a instantânea interrupção no mesmo. Novamente o fusível é substituído e antes de ligar o televisor, utiliza-se da escala ômica do multímetro para verificação de qual componente está em curto, começando obviamente pelos diodos da fonte de alimentação. Caso seja encontrado algum componente em curto, o mesmo é substituído e volta a se ligar o aparelho na rede elétrica. O grande problema é que se houverem outros curtos, novamente o fusível será queimado. A lâmpada em série, além de evitar queimas constantes de fusíveis, ainda evita que seja utilizada a escala ômica para a medição dos componentes, tornando a busca mais rápida e precisa.
Estrutura básica de um equipamento. Na análise de consumo excessivo de qualquer equipamento, deverá ser levado em consideração que este se constitui em uma carga RL, Resistance Load, ou simplesmente resistência de carga, que transformará a energia captada da rede ou outra fonte em som, luz, calor, etc. Uma melhoria na esquematização básica podemos ver nesta figura, onde temos a fonte de alimentação, retificação, filtragem e estabilização separada da carga final. Quando temos um problema em qualquer equipamento eletrônico, temos 4 condições fundamentais. 1. Curto ou consumo excessivo, que na maioria das vezes levará à queima do fusível. Isto se manifesta pela grande diminuição da resistência equivalente da RL. 2. Circuito aberto ou inoperante. Não provoca a queima do fusível, mas mantém parte ou todo o aparelho inoperante. 3. Processamento de sinal interrompido. Não se caracteriza por falta nem excesso de consumo. Nesses casos, a maioria dos circuitos funciona separadamente, mas no agrupamento destes, acaba apresentando deficiências. 4. Circuito que aparentemente se apresenta sem consumo, como se estivesse aberto, mas na realidade esconde algum curto. É comum ocorrer esse problema em quase todos os equipamentos atuais que trabalham com fontes chaveadas ou conversores DC-DC, pois no caso de consumo excessivo ou curto, a fonte é desarmada, dando a impressão de circuito aberto. Como concluir se um circuito está com consumo excessivo ou aberto? A utilização da lâmpada em série acabou passando ao abandono devido à interpretação mal feita de consumo excessivo ou pouco consumo. De forma geral, os poucos técnicos que utilizam a lâmpada ainda o fazem de modo errado, pois utilizam apenas uma lâmpada de 60 ou 100 watts, o que restringirá muito o campo de aplicação e na maioria das vezes o confundirá. Podemos dizer que se ligarmos um amplificador de baixa potência a uma lâmpada de 60 watts, não haverá a esperada proteção, pois em geral o consumo do amplificador em repouso não ultrapassaria os 5 watts. Já a mesma lâmpada utilizada para uma televisão com um consumo médio de 60 watts apresentaria um grande brilho ou simplesmente não funcionaria, confundindo a análise técnica. Há de se deixar claro que a correta utilização da lâmpada em série está centrada em se saber o consumo médio do equipamento e somente após definir a potência da lâmpada em 3 vezes a mais que este consumo. Só assim a análise será bem sucedida. Como exemplo, podemos utilizar a figura que mostra uma carga de 60 watts de consumo médio em série com uma lâmpada também de 60 watts. Fica claro que a tensão sobre a carga será próxima da tensão que incide sobre a lâmpada. Devemos salientar que a resistência equivalente da lâmpada depende da temperatura de seu filamento, podendo variar até 10 vezes o seu valor. Portanto, se a corrente do filamento for baixa, sua resistência diminui, não mais sendo proporcional à sua potência. E nesse caso, apesar da potência da carga ser igual à potência nominal da lâmpada, devido à baixa corrente por ela, sua resistência estará mais fria e, portanto, seu valor menor, ficando com uma queda de tensão um pouco menor que a carga. Neste caso, teremos sobre a carga apenas 70 volts AC, e isso implicará em um funcionamento deficiente desta, e um aquecimento excessivo da lâmpada que indicaria consumo acima do normal. Na realidade, não está havendo um consumo acima do normal, mas sim uma aplicação errada da potência da lâmpada sobre determinada carga. Na figura, podemos ver que a carga de 60 watts foi ligada em série com uma lâmpada de 300 watts. Como a lâmpada em série possui uma potência 5 vezes maior que a carga,
Sua resistência equivalente é também muitas vezes menor do que a carga. Isto faz com que a carga receba uma tensão quase normal, 99 volts AC, o que faria funcionar normalmente, e a lâmpada em série, por sua vez, não acenderia, indicando consumo normal. Apesar dessa ligação parecer correta, não o é, pois qualquer desvio de consumo na carga por alguma deficiência não seria notado na indicação da lâmpada em série. O pior é que ligações erradas, feitas pelo próprio técnico durante a reparação do equipamento, levariam um componente substituído, assim como outros à queima. Na figura, vemos a ligação ideal da lâmpada em série à carga, considerando esta com 60 watts. A lâmpada ideal seria de 180 watts. A tensão sobre a carga ficaria em torno de 90 volts, enquanto que a tensão sobre a lâmpada ficaria com 20 volts AC. Com a tensão de entrada mais baixa que o normal, 90 volts AC, o equipamento poderia apresentar algumas pequenas deficiências, mas funcionaria relativamente bem e estaria protegido contra eventuais curtos ou consumo excessivo. O técnico que ainda não leu a matéria publicada nas revistas da CTA Eletrônica sobre a montagem da lâmpada em série, talvez não tenha entendido como conseguir uma variedade enorme de potências, indo desde 40 watts até mais de 400 watts. Bastará ter 5 lâmpadas com as potências de 25 watts, 60 watts, 100 watts, 150 watts e mais outra de 150 watts. Podemos ver na primeira figura que temos a carga RL com cerca de 8 watts, ligada a uma lâmpada em série de 25 watts. Logo em seguida, vemos uma carga de 20 watts ligada à lâmpada de 60 watts. Após, temos uma carga de 28 watts e daí começamos a combinar as potências das lâmpadas, colocando-as em paralelo para obter o total de 85 watts. Depois temos uma carga de 33 watts ligada a uma lâmpada de 100 watts. Vemos na figura seguinte uma carga de 50 watts ligada à lâmpada em série de 150 watts. E após uma carga com potência de 70 watts ligada à lâmpada de 210 watts. Paralelo entre 150 e 60 watts. Quando as lâmpadas são colocadas em paralelo, temos as somatórias das potências destas, resultando nas combinações mostradas nesta figura. Vemos que para uma carga de 150 watts, teríamos que combinar as 5 lâmpadas em paralelo. Nesta outra figura, podemos ver o esquema definitivo do circuito das lâmpadas em série, onde podemos destacar a lâmpada monitor, à direita da figura, que possui uma potência muito baixa, 7 watts. Esta potência da lâmpada monitor foi escolhida para que, ao acender, ela não cause ofuscamento e prejuízo à visão do técnico, servindo como lâmpada de sinalização de consumo. O que queremos dizer é que, aplicando uma tensão de rede a uma lâmpada de 100 watts, e olharmos para ela, seremos ofuscados, não ocorrendo isso para a lâmpada de 7 watts. Finalmente, a tabela mostrada abaixo do esquema diz respeito às chaves que, acionadas e combinadas, geram as potências que queremos. Basta somar as potências das lâmpadas. Agora vamos ver a montagem de uma lâmpada em série simples e portátil. Nesta figura, podemos ver na figura real as ligações de uma lâmpada em série muito simples, composta de 3 lâmpadas comuns e uma lâmpada monitor, sendo a potência das 3 lâmpadas combinadas a partir de um interruptor triplo. Vemos que as potências das lâmpadas vão de 7 watts, somente a lâmpada monitor ligada, passando pelas potências de 40, 60, 100, 160 até chegar em 200 watts. Esta última potência, as lâmpadas ligadas em paralelo e estas em série com a carga.
Opte por esta potência caso trabalhe com placas de circuito impresso eletroeletrônico de baixo consumo até cerca de 70 watts, ou ainda com fontes chaveadas até esta mesma potência de 70 watts. Caso trabalhe com equipamentos entre 70 até 200 watts, sugerimos a montagem desta figura, que é idêntico ao anterior, alterando somente as potências das lâmpadas, sendo todas de 200 watts. Agora, vamos à lista de material e à montagem desta lâmpada em série portátil. Necessitaremos de lâmpadas de 40, 60 e 100 watts para essa primeira montagem, além da lâmpada monitor de 7 watts. Cabo de força, tomada série com caixa aparente, bem como do interruptor triplo. Vemos também 4 soquetes comuns, diversos fios de ligação com medidas padronizadas para a maleta, que é a maleta Replast Futura 7000, e uma série de parafusos, porcas e espaçadores. Papel cartão preto para isolar as lâmpadas dentro da maleta de ferramentas. Veja que esta figura mostra detalhadamente a posição de cada item citado na relação. Atenção! Caso queira a potência de 600 watts ou mais, substitua as lâmpadas por 200 watts. Caso sua rede seja de 220 volts, a tensão das lâmpadas deverá ser de 220 volts. Você ainda poderá ter potências maiores utilizando resistências de chuveiro de 220 volts, mas ligando-as na rede de 110 volts. Deverá ser considerada metade da potência especificada para a resistência, ou seja, se ela é de 2.200 watts na rede de 220 volts, será de 1.100 watts em 110 volts. Vamos agora mostrar detalhadamente a montagem desta lâmpada em série portátil. Podemos ver por esta imagem todos os componentes necessários para a montagem da lâmpada em série, acondicionada dentro de uma pequena maleta de ferramentas. Veja que usamos uma tomada aparente Perlex e também um interruptor triplo, também da marca Perlex. Após, vemos um pequeno papel para o fundo da lâmpada monitor. Podemos ver também um papel cartão que irá tampar o acendimento das lâmpadas com um display de observação para a lâmpada monitor. Logo em seguida, os soquetes de lâmpadas comuns e de porcelana, passando pelas 3 lâmpadas e a lâmpada menor, que é a lâmpada monitor. Vemos a maleta de ferramenta e, descendo mais um pouco, vemos os 8 fios para a interligação do circuito, além dos espaçadores, parafusos e porcas e o cabo de ligação externo com seu plug de força. Começamos a montagem partindo dos soquetes e, para isso, pegamos os fios menores, fios 10 e 11, e a parafusando em cada um dos soquetes. Aqui é bom que se destaque que devemos tomar cuidado em apertar a chave de fenda em direção à mão, para que um acidente não aconteça. Pegamos após o segundo soquete e interligamos ao primeiro com muito cuidado. Neste ponto, segundo soquete, ele receberá 2 fios colocados no mesmo ponto. Veja que é importante também que as pontas descascadas de todos os fios sejam de aproximadamente 3 milímetros e que sejam estanhadas ou recebam a solda. Após, pegamos o terceiro soquete, sendo que nele vai ligado o fio 11 e também o fio 16, que irá ligado posteriormente ao soquete da lâmpada monitor. Após, começaremos a colocar os fios que irão dos soquetes até o interruptor triplo. Assim, pegamos o fio maior, número 17, e fazemos a ligação ao soquete. Com o fio 15, interligamos este ao soquete e após ao fio 12. Agora,
pegamos o interruptor e sua caixa aparente, onde devemos passar os fios por dentro da caixa, fazendo assim a ligação de cada um dos soquetes a cada um dos seus interruptores. É bom destacar aqui que do soquete de fio maior, soquete mais afastado, deverá ser ligado a chave de cima na imagem e os demais na sequência. Após, pegamos o fio 14, que possui cerca de 4 centímetros, que está descascado somente de um lado, que entrará nas 3 chaves de forma simultânea. Passamos então este fio pelo mesmo local que os outros foram colocados. Ajeitamos então o interruptor dentro de sua caixa. Ligamos o fio comum dos soquetes, fio 16, ao soquete da lâmpada monitor e veja que neste mesmo local será ligado um dos pontos do cabo da rede elétrica. O fio 14, que havia sido ligado como ponto comum do interruptor triplo, será ligado ao soquete da lâmpada monitor. Mas antes de ligá-lo, ligar junto ao soquete da lâmpada monitor o fio 13, que por sua vez irá ligado à tomada série. Veja que na tomada série ainda faltará a ligação do outro terminal, que será feita ao outro fio da rede elétrica. Agora, pegamos a maleta de ferramentas e colocamos todos os dispositivos ligados até agora dentro dela. Veja que esta maleta de ferramentas deverá ter 4 furos do lado de baixo para a fixação da caixa dos interruptores triplos e também da caixa da tomada série. E na parte de trás devemos ter um furo maior para a entrada do cabo de força e mais 3 furos na parte de trás ainda para a fixação dos soquetes das lâmpadas série e um furo na lateral para a fixação do soquete da lâmpada monitor, que não está sendo mostrado nessa figura. Assim, introduziremos o cabo de força na maleta, onde um de seus fios será aproximadamente 15 centímetros maior que o outro. O fio menor deverá ser fixado no lado do soquete da lâmpada monitor, onde também será ligado o ponto comum dos outros soquetes. Aproveitamos para a fixação desse soquete na maleta de ferramentas. Não devemos esquecer de colocar a borracha espaçadora entre o soquete e a maleta. Após fixado o soquete, devemos ligar o outro fio da rede na tomada série e aparafusar com bastante força. Não podem haver maus contatos. Assim, começaremos a fixação dos demais soquetes na maleta de ferramentas e para isso devemos separar os parafusos, porcas e borrachas espaçantes. Uma forma mais tranquila para fixá-los será retirar a tampa da maleta de ferramentas, como mostrado na imagem. Após, começamos a fixação do soquete da lâmpada de 100 watts, maior potência da montagem, colocando a porca do lado de dentro do soquete e colocando o parafuso pelo lado da maleta, não esquecendo de colocar o espaçador de borracha. Aperte com certa força o suficiente para que o soquete não fique girando. Depois, passamos para o soquete da lâmpada de 60 watts, que deverá ser fixado da mesma forma que foi o soquete anterior. Finalmente, fazemos a fixação do soquete da lâmpada de 40 watts da mesma forma que fizemos para os anteriores. Em algumas montagens, talvez seja necessária que se coloque uma cinta
feita com fio para baixar o soquete da lâmpada de 40 watts, para que essa lâmpada não fique empurrando o papel cartão para cima. Passemos então para a fixação das caixas aparentes, usando para isso dos mesmos parafusos que fixaram os soquetes. Coloque os 4 parafusos e logo após coloque 2 borrachas espaçadoras em cada um dos parafusos que ficam na parte de trás das caixas e o espaçador de plástico em cada um dos parafusos da parte da frente das caixas. Isso será feito porque o piso da maleta de ferramentas não é plano e ajudará a manter as caixas niveladas com o lado de cima. Coloque as porcas do lado de dentro das caixas e aparafuse com muito cuidado, até que as caixas estejam bem fixadas. Após, coloque a lâmpada de 7 watts em seu soquete. A lâmpada, que no caso é de 60 watts, no soquete central. A lâmpada, que agora é de 100 watts, no soquete do lado de fora. E finalmente a lâmpada de 40 watts no soquete próximo à lâmpada monitor. Pronto! Nossa montagem está pronta para o teste final. Como toda montagem, a lâmpada em série deverá ser testada a partir de outra lâmpada em série, evitando curtos no caso de erro de montagem. Assim, providencie um cabo de força, uma tomada e um soquete extra com uma lâmpada de 100 watts e ligue a tomada de força de sua montagem à tomada série extra que você fez, que no caso da figura é mencionado como um equipamento em teste. Na imagem estamos utilizando um painel com uma lâmpada em série mais sofisticada, que falaremos em outra produção de vídeo. Para fazer o teste básico, devemos utilizar o ferro de solda de 30 watts. Caso não tenha, poderá ser o de 40 watts. Se os interruptores estão posicionados como mostrado na imagem, haverá o acendimento praticamente total da lâmpada monitor, sendo que as demais estarão apagadas. Veja que neste caso, somente a lâmpada monitor está ligada à lâmpada em série, e como sua potência é muito menor do que o ferro de soldar, receberá muito mais tensão da rede e seu acendimento será intenso. Quando ligamos o interruptor de 40 watts, a lâmpada monitor ficará pouco acesa, como mostrado na imagem em detalhes. Veja o que ocorre se desligarmos novamente o interruptor de 40 watts. Quando acionamos o interruptor de 60, a lâmpada monitor praticamente não acende, o mesmo ocorrendo para o interruptor de 100 watts. Se tudo funcionou como mostrado anteriormente, podemos terminar a montagem colocando os espelhos dos interruptores e também da tomada série. Colocamos somente 2 parafusos no espelho do interruptor e após um pequeno papel preto para a lâmpada monitor. Assim, podemos colocar sobre nossa montagem o papel cartão preto, que irá cobrir todo o conjunto. E veja que colocamos os 2 parafusos da tomada série para fixar também o papel cartão preto, que vai no lado de cima da montagem. Em nosso próximo vídeo, iremos aplicar a lâmpada em série para ajuste de corrente de repouso e ajuste de offset. E mostraremos como utilizar a lâmpada em série para análise de defeitos sem consumo, pouco consumo ou muito consumo e até curtos circuitos.
Vamos verificar agora como se comporta a lâmpada incandescente quando o filamento está frio e também quando é submetido ao funcionamento normal, ou seja, acesa. Como sabemos, sobre a resistência dos materiais, podemos afirmar que quando um condutor ou resistência é submetido a um aquecimento, seu valor ôhmico aumenta consideravelmente. Vemos pela figura que a resistência da lâmpada fria ficará em torno de 13 ohms. Se aplicássemos sobre ela uma tensão de 110 volts eficazes, teríamos por cálculo simples uma corrente de quase 10 amperes, que daria uma potência total de quase 1000 watts. Mas como dissemos, ao ser aquecida, a resistência da lâmpada aumenta 8 a 10 vezes e daí passa a ter uma resistência maior que 100 ohms, que gerará na tensão de 110 volts uma corrente pouco menor que 1 ampere, determinando uma dissipação de potência em torno de 100 watts. Veja que ao desligar a lâmpada e medir sua resistência, no processo de resfriamento muito rápido, estava apresentando mais que 20 ohms e caindo até atingir novamente os 13 ohms. Quando ligamos qualquer equipamento à lâmpada em série, por cerca de 2 segundos haverá um intenso acendimento provocado pela carga dos capacitores eletrolíticos. Sendo que, após esse tempo, a lâmpada adquire um pequeno brilho, desde que utilizemos a potência da lâmpada em 3 ou mais vezes em relação à potência ou consumo do equipamento em teste. Veja que a imagem mostra o amplificador conectado apenas à potência de 7 watts da lâmpada monitor, o que deixa com aquecimento pouco acima do normal. O ideal, neste caso, é colocar a potência da lâmpada em 40 watts, o que diminuirá o brilho da lâmpada monitor, ficando com leve acendimento neste monitoramento. Para que possamos fazer o ajuste de corrente de repouso e também a análise de defeitos, utilizaremos o amplificador montado no módulo 3 do curso de Eletroeletrônica da CTA Eletrônica, que pode ser visto nessa imagem. Veja que a compreensão do que será dito adiante dependerá de sua capacidade técnica de assimilação. Caso tenha dificuldades de entender o que está sendo explanado, sugerimos buscar informações nos módulos 2 ou 1, inseridos no curso de Eletroeletrônica da Escola CTA Eletrônica. Então, vamos lá! Este é um amplificador com aproximadamente 20 watts de potência, com uma fonte de alimentação que utiliza 4 diodos e um transformador de 30 volts AC, ou ainda um transformador com 15 mais 15 com center tap, que resultará em cerca de 40 volts de tensão contínua. Temos nesse amplificador 2 transistores de saída formados pelos transistores Q1 e Q2. Esses transistores são montados em dissipador de calor. Os transistores excitadores para saída são Q3 e Q5, que por sua vez formam o par casado NPN-PNP. O transistor Q4 trabalha no controle de corrente para os transistores de saída, onde podemos notar que a polarização de base é feita pela combinação do resistor R11 e o trimpote RV4. A amplificação final de tensão é feita pelo transistor Q6, que atua na malha de baixo do amplificador, sendo que a malha de cima possui uma compensação de polarização feita a partir da carga de C4. Podemos ver também nesse amplificador o transistor Q7, que trabalha como um pré-amplificador de sinal.
Este recebe uma referência da tensão de saída proveniente da realimentação entre R15 e R16. A polarização de base desse transistor é feita pelo divisor resistivo formado por R17 e R18, sendo a tensão levada até a base pelo resistor R19. Finalmente, o sinal de áudio entrará via lado de cima do potenciômetro RV3, sendo o sinal proveniente do cursor deste potenciômetro, acoplado ao pré-amplificador via capacitor C17. Para que o sinal chegue ao alto-falante, a tensão média de saída em torno de 20 volts deverá ser desacoplada pelo capacitor C3. Uma amostra da tensão que está sobre o alto-falante será realimentada para a malha de controle de tom, mais especificamente graves e agudos. A complementação da realimentação se dará via C15 até o emissor do transistor Q7. Vamos começar os procedimentos de ajuste conferindo a tensão de saída do amplificador e comparando-a com a tensão de alimentação. Veja que a tensão de saída deverá ser a mais próxima do meio VCC ou ter um desvio máximo de 10% para mais ou para menos, que no caso será 22 volts, que está dentro do parâmetro aceitável. Após, com uma chave de fenda, vamos fazer um ajuste no trimpote RV4, que ajusta a corrente de repouso que passa pelos transistores de saída. Veja que o ideal será manipular esse trimpote virando de um lado ou ao outro, até perceber o início do maior acendimento da lâmpada, e daí recuar até o ponto do início de maior acendimento. Agora vamos aproximar um pouco a câmera para vermos como a lâmpada monitor se comporta quando fazemos esse ajuste. Veja que após detectarmos o ponto de início de acendimento maior, devemos deixar a lâmpada ajustada como mostrado na imagem. Veja que agora vamos medir a tensão da fonte e ajustar simultaneamente a corrente de repouso, onde podemos ver que os 40 volts acabam caindo para menos da metade. Veja que a tensão de meio VCC, que normalmente era de 22 volts, caiu para cerca de 10 volts com a corrente ajustada para um nível maior. Isso é uma das vantagens da lâmpada, pois está havendo uma corrente maior e esta poderia danificar os transistores de saída. Mas como houve uma considerável diminuição na tensão de alimentação, a corrente que passaria pelos transistores também cai consideravelmente, o mesmo ocorrendo com a potência dissipada. Sem a lâmpada em série, caso o trimpote seja ajustado para a posição em que houve um grande acendimento da lâmpada, os transistores de saída serão danificados em cerca de 3 segundos por calor excessivo. Podemos também fazer ajuste da corrente de repouso baseando-nos nas quedas de tensões de resistores de baixo valor que estão em série com os transistores de saída de som. Assim, vemos na figura que uma queda de tensão abaixo de 50 mV praticamente não há acendimento da lâmpada. Mas veja que, dependendo da posição do ajuste, a queda de tensão pode chegar a ser maior que 0,5 volts com a lâmpada e muito maior sem ela. Tomar cuidado para que o ajuste não seja feito somente com a lâmpada monitor de 7 watts, que dará uma falsa impressão de que o consumo do amplificador aumentou consideravelmente. Nessa imagem, mostramos detalhadamente o trimpote que permite o ajuste da corrente de repouso.
Agora, passaremos à visualização da distorção cruzada, muito conhecida por crossover distortion. E para isso necessitaremos de um gerador de funções, com um sinal de 1 kHz ou outra frequência, sendo que o nível de saída do amplificador deverá ser ajustado para uma baixa potência. Veja que a visualização é feita com 500 mV por divisão. Para que possamos visualizar melhor a distorção cruzada, vamos aplicar um curto entre coletor e emissor do transistor Q4, que colocará unidas as bases dos transistores Q3 e Q5, deixando esses dois completamente cortados. Quando fazemos isso, além da distorção cruzada, poderão aparecer sinais de alta frequência sobre nosso sinal de 1 kHz. Veja que um pouco antes da interferência em alta frequência, podemos ver uma pequena ondulação, antes e depois dessa interferência. Ao retirarmos o curto colocado, tanto a distorção como a interferência desaparecem. Vemos o que ocorre quando colocamos o curto entre coletor e emissor de Q4 e também quando o retiramos. Agora vamos passar para a análise de ajustes gerais com a lâmpada, utilizando um amplificador profissional de 600 watts RMS. Como podemos ver pela imagem, temos 4 transistores de potência na saída de som, tendo fonte simétrica de mais ou menos 40 volts, sendo que a tensão de saída para o alto-falante deverá ser de 0 volts, o que permite a eliminação do capacitor de acoplamento que foi utilizado no amplificador anterior, permitindo que este amplificador possa trabalhar a partir de 20 Hz. Essa configuração de saída é chamada de half bridge ou meia ponte. O transistor que fará o controle da corrente de repouso será Q7, sendo sua polarização ajustada por VR2. O sinal de áudio que está na entrada do amplificador será amplificado por Q2, que enviará esse sinal para a base de Q5, que através de seu coletor atinge as bases dos transistores Q9 e Q8, incumbindo-se Q9 da amplificação do semiciclo negativo do sinal e Q8 do semiciclo positivo. O transistor Q1 é o responsável pela estabilização da tensão de offset por temperatura ambiente e o transistor Q3 faz a compensação da realimentação negativa juntamente com Q4. Veja que uma variação no cursor de VR1, que é o ajuste de offset para a esquerda, irá polarizar mais o transistor Q2, subindo sua tensão de coletor, e menos o transistor Q3, caindo sua tensão de coletor. Com isso haverá maior polarização de Q5, que fará a tensão de coletor deste cair, caindo também a tensão de saída de som abaixo de 0 volts. Para definir melhor os ajustes da tela, vemos o VR1, que fará a alteração da tensão de saída para que possa ficar com 0 volt, e o VR2, que fará o ajuste de corrente de repouso ou quiescente dos transistores de saída. Com esta breve explanação sobre as funções dos transistores, vamos aos ajustes de corrente de saída e tensão de offset. Coloque seu multímetro na escala de 2 volts ou 2000 mV, posicionando a ponta vermelha na saída de ligação para as caixas ou alto-falante, com o borne vermelho, e a ponta preta no terra do amplificador, como mostra a imagem. Localize o VR1 no esquema e circuito real. Faça o ajuste de offset de forma a obter no multímetro a menor leitura possível de tensão, ou que fique entre 1 e 5 mV, positivos ou negativos.
veja que o ajuste mostrado ficou em menos 2 mV, que está normal. Passamos agora para o ajuste de corrente de repouso neste amplificador, que pode ser feito com a lâmpada em série ou por queda de tensão em resistores de baixo valor. Localize no esquema o ajuste VR2, que produzirá maior ou menor polarização para Q7. Agora, veja o que ocorre com o acendimento da lâmpada monitor. A potência está ajustada para 40 watts. À medida que a corrente de repouso é alterada, há uma pequena variação na tensão de saída medida no multímetro. Faça o ajuste da mesma forma que foi feito para o amplificador de menor potência, procurando o menor ponto de brilho da lâmpada, achando o ponto onde começa a aumentar o acendimento, recuando um pouco e deixando ajustado assim. Quando ligamos o osciloscópio na saída do amplificador, que é a ligação para o alto-falante, vemos uma pequena distorção que destacamos em vermelho. Veja que essa distorção pode ser vista bem detalhadamente no osciloscópio. Alterando agora a frequência do sinal para 4 kHz, vemos ainda melhor a distorção. Podemos fazer a variação da corrente de repouso e notar a distorção aumentando e diminuindo. Veja que da mesma forma que fizemos para o amplificador de menor potência, a observação detalhada do acendimento da lâmpada monitor nos dará o ponto exato do ajuste da corrente de repouso, evitando aquecimento excessivo. Podemos fazer o ajuste da corrente de repouso observando a queda de tensão sobre os resistores de baixo valor do circuito, que estão em série com os transistores de saída de potência. Desta forma, deveremos posicionar o multímetro sobre o resistor de baixo valor. Mas notar que devemos ter a informação de fábrica, pois sem isso fica difícil saber qual seria a corrente de repouso correta, a menos que se faça isso com o auxílio da lâmpada em série. Há de se notar também que esses resistores, em que há uma pequena queda de tensão, não terão a mesma queda exata, pois para que isso ocorresse, os ganhos dos transistores deveriam ser exatamente os mesmos, o que não ocorre na prática. Mas é fundamental que, após feita uma reparação ou ajuste da corrente de repouso, se confira as tensões de queda sobre esses resistores, que deverão ser bem próximas. Caso haja muita variação entre elas, há a possibilidade de fugas em algum transistor ou mesmo os valores dos resistores terem alterado, onde há maior queda. Assim, terminamos a visualização de ajuste da tensão de offset e também da corrente de repouso, onde pudemos constatar que a lâmpada é muito importante nesses casos. No próximo vídeo veremos defeitos que somente podem ser analisados tecnicamente com a lâmpada em série. Começamos agora a análise de defeitos do amplificador de 20 watts, que pode ser obtido como kit na loja cta.com.br, onde já fizemos no vídeo anterior o ajuste da corrente de repouso. Devemos conferir as tensões principais e, para isso, posicionaremos a ponta preta do multímetro ou osciloscópio no terra, como indicado na imagem. Também faremos a medição da tensão de saída de som, que chamamos de meio VCC, e a tensão de alimentação, claro. No osciloscópio, deslocaremos o eixo de medição para um potencial mais baixo, pois todas as tensões medidas terão uma amplitude mais positiva que esta. Veja que o ajuste de volts por divisão está em 5 volts, ou seja, cada divisão valerá 5 volts.
Como temos uma tensão de alimentação de quase 40 volts, devemos deslocar o traço do osciloscópio mais para baixo, ficando no limite da tela. Assim, ao medirmos a tensão de alimentação, teremos quase 8 divisões preenchidas, aparecendo a indicação de tensão quase no topo da tela, indicando os quase 40 volts que está normal. Agora, verificando o problema, colocamos o osciloscópio na saída de potência, onde vemos a variação de sinal, cuja média deveria estar na metade da tensão da fonte. Mas, como é mostrado, está mais próxima do potencial positivo. Quando diminuímos a amplitude do sinal, ficando praticamente uma tensão constante, vemos que está com 32 volts médios, quando deveria ser somente 20. Como a lâmpada em série não está acendendo, podemos dizer que a alteração da tensão de saída para uma tensão maior está baseada em uma menor polarização desta, e podemos afirmar que a malha de baixo do amplificador está menos polarizada. Assim, passamos para a tensão de base de Q2 e antes de medi-la, alteramos a escala de tensão de 5 volts para 500 milivolts, onde encontramos cerca de uma divisão ou 500 milivolts, 0,5 volts, o que praticamente não permite a polarização para a base e emissor de Q2. Alteramos novamente a escala do multímetro e do osciloscópio para, no caso, passar a ser 5 volts e verificamos a tensão de coletor de Q6, onde encontramos 6,5 divisões no osciloscópio, que indica cerca de 32,5 volts, onde podemos afirmar que este transistor está pouco polarizado, pois está com uma tensão de coletor muito alta. Passamos então para a medida da base de Q6, onde novamente temos que trocar a escala para 500 milivolts, onde encontramos quase duas divisões, ou seja, 0,8 volts, o que também indica pouca polarização. Neste ponto, tinha que ser mais de 1,5 volts. Passamos para a base de Q7, onde novamente trocamos a escala de medida para 5 volts e verificamos que existe 6,8 divisões, o que dá cerca de 34 volts. Veja que essa tensão deveria ser pouca coisa menor que 20 volts, criando maior polarização para Q7, bem como para Q6, Q5 e Q2, o que abaixaria a tensão de saída para o normal de 20 volts. Como a base de Q7 necessita ser levada a um potencial com tensão menor, fomos até o divisor de tensão formado por R17 e R18, onde entre eles encontramos a medição com 6 divisões, ou 30 volts. Calculando a tensão no divisor formado por R17 e R18, podemos afirmar que R17 é quase 1,5 vezes maior que R18. Somando suas proporções, temos aproximadamente 40 volts dividido por 2,5, resultando em uma tensão em torno de 17 volts, onde medimos 30 volts. Assim, já podemos afirmar que o resistor R18 está alterado para um valor pouco maior que 100K. Agora vamos fazer uma análise de defeitos com a lâmpada acendendo e veja que neste caso, quando o acendimento é intenso, as tensões de alimentação em meio VCC ficarão muito baixas, não permitindo uma análise correta do problema, utilizando as tensões medidas como referência. Caso não utilizemos a lâmpada em série, a corrente bem maior que o normal levará à queima de vários componentes ou queimará o fusível. Assim,
iremos trabalhar aplicando curtos entre base e emissor dos transistores, começando pelos transistores de saída. Veja que ao aplicar um curto entre base e emissor, iremos cortar os transistores, desde que não estejam com fuga coletor emissor ou coletor base. Para esta análise é fundamental que o circuito seja ligado pontualmente, no momento de alguma medição ou curto, pois se deixarmos o circuito ligado, mesmo na lâmpada em série, haverá aquecimento geral das peças que não estão com problemas, podendo levá-las a fugas ou curtos. Vamos começar aplicando um curto base emissor do transistor Q2, onde vemos que não houve alteração no acendimento da lâmpada. Veja que somente quando a ferramenta vai aplicar o curto é que ligamos o aparelho. Passamos então para aplicar um curto entre base e emissor do transistor Q1, onde agora vemos que durante o curto base e emissor, o acendimento da lâmpada foi levemente diminuído, o que indica que esse transistor foi cortado. Não espere que a lâmpada apague totalmente, pois há outros caminhos que a corrente toma, indo do positivo para o negativo. Novamente alertamos sobre o cuidado de sermos muito rápidos, pois considerando que estamos cortando os transistores Q1, o transistor Q3 será sobrecarregado. Observe a fumaça que vai saindo durante o curto de base emissor de Q1. Assim, como não houve resposta de Q2, quando aplicamos o curto base emissor, já podemos afirmar que está com fuga ou curto entre coletor e emissor. Após feita a substituição de Q2, fazemos novo teste do circuito, onde vemos que a lâmpada em série continua com acendimento acima do normal. Assim, repetimos os curtos entre base e emissor dos transistores de saída. Veja que, ao aplicar um curto entre base e emissor do transistor Q2, que havia sido substituído, notamos que o brilho da lâmpada diminuiu. Mas ao tirar o curto, o brilho da lâmpada aumentou ainda mais, indicando que o problema que já existia se intensificou. Voltamos a aplicar o curto entre base e emissor de Q2 e confirmamos agora que ele está cortando, que pode ser constatado pela diminuição do brilho da lâmpada. Fazendo o mesmo curto entre base e emissor de Q1, vemos também que ele está cortando. Vamos então para aplicar curto base emissor nos transistores drivers Q3 e Q5. Vamos começar por Q3, onde vemos que a lâmpada não variou de brilho. Logo em seguida fazemos o curto base emissor em Q5 e também não alterou o acendimento da lâmpada. Repetindo a operação tanto em um quanto em outro, vemos que aplicando curtos nestes, não há variação de brilho da lâmpada em série. Veja que eles deveriam cortar e assim diminuir a polarização para os transistores de saída, coisa que não aconteceu. Logo, podemos afirmar que os dois estão com um curto ou fuga entre coletor e emissor. Fazemos então a substituição dos transistores Q3 e Q5, sendo Q3 um BC337 e Q5 um BC327. Feito isso, novamente fazemos a ligação do amplificador e agora vemos que o acendimento da lâmpada em série está normal, com um pequeno acendimento, sendo que a tensão de meio VCC também voltou ao normal, indicando que realmente os transistores Q3 e Q5 estavam com fuga ou curto. Logo em seguida, voltamos a fazer o ajuste da corrente de repouso para deixar o amplificador completamente em ordem.
Agora, vamos fazer também uma análise de defeitos no amplificador de potência de 600 watts. E veja que ao ligá-lo, a lâmpada já acendeu com grande intensidade. Neste amplificador, vamos aplicar um curto entre base e emissor dos transistores de saída. Primeiro nos que estão ligados à tensão positiva e depois nos que estão ligados à tensão negativa. Veja que ao aplicar o curto base emissor de Q10, também estamos aplicando um curto em Q12, pois esses foram colocados em paralelo para que o amplificador tenha maior poder de corrente e, claro, maior potência. No curto da junção base emissor de Q10 Q12, a lâmpada não manifestou variação de brilho, mas ao aplicar um curto base emissor de Q11 Q13, houve uma pequena redução no brilho da lâmpada. Veja que devemos manter o amplificador desligado e somente quando estamos prontos a aplicar os curtos entre base e emissor é que ligamos o aparelho para ver como fica o acendimento da lâmpada por um período muito curto. Como não houve variação de brilho na malha de cima, poderíamos acusar um dos transistores, Q10 ou Q12, ou ainda ambos. Mas antes devemos desligar um deles e repetir o processo para ver o que acontece. Assim, após desligado o transistor Q10, mas mantendo o transistor Q12, a lâmpada em série voltou ao brilho normal, indicando que está havendo um curto ou uma fuga no transistor Q10. Finalmente, substituindo o transistor Q10 e ligando o equipamento, vemos que o acendimento da lâmpada voltou ao normal. A partir dessa reparação, devemos voltar a ajustar a tensão de offset em 0 volt e após ajustar a corrente de repouso.